Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU. Então, estamos comemorando mais uma data. E nós vamos falar também aqui nesse programa da oficialização da cultura racional. A cultura racional, portanto, passa a ser o maior direito humano que a pessoa possa conhecer. E a oficialização da cultura racional nas escolas já foi promulgada pelo Racional Superior da Terra em 1979. E essa promulgação da oficialização da cultura racional nas escolas foi motivo de uma questão de vestibular, depois damos os detalhes para vocês aqui, em foco, em que o Racional Superior da Terra apresentou uma questão. Isto foi publicado na Folha de São Paulo, este assunto, na data de quinta-feira, 11 de janeiro de 1979, na seção Educação, página 25. O vestibular, a última prova de comunicação e expressão dos exames vestibulares da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. E a questão tratava do texto sobre a cultura racional. Rapidamente foram apresentadas 4 frases, eu não vou lê-las aqui por uma economia de tempo, depois colocamos na parte descritiva, 4 versões que a prova do vestibular apresentou sobre a expressão usada no livro Universo em Desencanto. Então, e aí colocaram 4 opções, e como questão gramatical, e dando aquela famosa opção NDA, nenhuma das descrições acima, coisa assim, não é, professora Nádia? Então, naquela época tinha o NRA, o NDA e coisa do gênero. Então, a simples publicação numa prova de vestibular com essas 4 frases, como uma questão gramatical, o Racional Superior da Terra fez questão de criar como que um documento oficializando a cultura racional nas escolas. Nós sabemos, pelo quadrado de baixo, que oficializar um conhecimento numa escola, nós nos ligamos na questão formal. Documento, papel, etc., instrução, capacidade, é aquela coisa toda que nós temos aqui. A Sônia, que está na mesa, já trabalhou com vários processos de oficialização de datas e etc. A professora Nádia, que trabalhou em escola municipal, eu também trabalhei na universidade. Não se trata desta oficialização feita pelo Racional Superior da Terra nos moldes do quadrado de baixo, nos moldes do conhecimento, do pensamento e da imaginação. A oficialização que ele trata é a oficialização de cima, né, do conhecimento de cima. Eu pediria para a professora Nádia começar aqui a ler um trecho simples de um livro fascículo do histórico que fala sobre a cultura racional, né? Quando todos passarem a se conhecer. Por gentileza, professora Nádia. É tudo aqui improvisado, é muito bom, é aqui mesmo. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão sentindo isso, estão sentindo que a natureza está apertando todos, jogando uns contra os outros para procurar sair desse sufoco, procurando novos caminhos, novos horizontes e encontrando a cultura racional. Daqui a um pouquinho, a cultura racional está oficializada em todos os cursos superiores e em todos os cursos primários, porque é a cultura do momento e a cultura é a cultura da salvação verdadeira da humanidade. Daqui a um pouquinho, porque o arroxo que a natureza está provocando, e nós sabemos disso, nas escolas principalmente, mas hoje nós já até esquecemos os problemas escolares, nós estamos mais com foco em cima da política, da moral, da ética, que as coisas estão cada vez piores nesse aspecto,
E aí, então, a oficialização da cultura racional é um ato de Deus na Terra. Vejam bem, a oficialização da cultura racional é um ato de Deus na Terra, não um ato dos homens. A confusão que as pessoas fizeram é que a oficialização da cultura racional deveria ser feita nas formalidades dos homens. Mas o verdadeiro Deus diz: a natureza vai providenciar aqui e dizer: todos vão precisar da cultura racional. Nível superior, nível primário. E ainda podemos fazer uma menção rápida, que muita gente já conhece, o terceiro fascículo da réplica, em que ele fala dessa disposição transitória, que pode ser ou não. Porque é aquela situação intermediária em que a humanidade passa do desconhecimento de si mesmo para o conhecimento da cultura racional. Tem que haver uma massa crítica para aquilo que a gente pode resumir aqui agora, né, professora Nádia, porque essa oficialização feita em 1979, ela já vem sendo praticada pela professora Nádia, já foi praticada pelo professor Porfírio, pelo professor Horta e todos os professores e estudantes da cultura racional, professores das escolas, eles já estão oficializando a cultura racional no trato da coisa. Certo? Então, o que nós precisamos compreender é a verdadeira oficialização da cultura racional é um direito humano que todos têm de se conhecer, e a cultura racional é a cultura dos direitos humanos. A Declaração Universal, citada aqui pelo Oswaldo, ela é feita em 1948, mas a cultura racional já começou em 1935, já fizemos um vídeo, inclusive, sobre isso. Então, toda a oficialização já está sendo feita. E nós já estamos com ela. Só não temos uma massa crítica, que é onde aquela receita do terceiro fascículo da réplica vai fazer essa transitoriedade ou não. Ela pode acontecer ou não, porque as disposições transitórias só o poder maior pode nos dar. Mas já está oficializada assim pela Força Suprema. E nós apenas precisamos realizá-la. Todos têm a liberdade de praticar a coisa. E assim, praticar, né, professora Nádia? Eu já começaria logo dando uma ilustração rápida. Eu, como professor de Química, quando começar a minha aula de Química, falando do fenômeno que é dos 7 níveis de energia quânticos, das camadas eletrônicas dos átomos, eu já não me referiria mais, com a cultura racional oficializada, não me referiria mais como fenômeno, porque hoje, quem estuda a cultura racional sabe o porquê desses 7 níveis quânticos das camadas eletrônicas dos átomos. Ao fazer esta menção, nós estamos tratando a cultura racional no estudo da física e da química. É apenas uma ilustração simples. É isso, professora Nádia? Realmente, o estudo da cultura racional deve ser iniciado nas escolas, deve ser levado para todas as escolas o mais rápido possível. Porque nós não podemos, a situação que o mundo está apresentando, o desequilíbrio físico, moral e financeiro, ele está atingindo, desequilibrando as pessoas, espalhando o sofrimento de uma tal maneira, e principalmente na educação, que as pessoas não podem mais esperar, nós não podemos mais esperar uma oficialização, um documento para abordar a cultura racional em sala de aula. A situação está a educação passa por uma situação assim muito crítica, né? Eu tenho conversado com várias colegas, eu estou há 12 anos aposentada. Antes de me aposentar, essa crise já estava acontecendo, a crise na educação. E eu considero, Porfírio, que nós sabemos que a paralisação do pensamento, né, quando o pensamento parou de funcionar positivamente aqui na Terra, quando a natureza deixou de alimentar a imaginação e o pensamento para que o animal racional começasse a raciocinar a partir de 1935,
essa mudança de fase, né, com o passar do tempo, ela causou uma, como é que eu vou explicar aqui? Gradualmente, vários setores da nossa sociedade foram entrando em processo de falência. O pensamento faliu e foram falindo. Faliu a política, a justiça, a economia, a educação, a saúde, mas de todos os setores atingidos pela paralisação do pensamento, eu acho que a educação sofreu consequências mais desastrosas, porque com a crise na educação, abriram-se as portas da corrupção, da ganância desenfreada, da rebeldia, da libertinagem e do desrespeito de uma forma geral. Aliás, as portas não se abriram, elas ficaram escancaradas. Quando o pensamento entrou em processo de falência, as portas foram abertas. Quando esse processo de falência atingiu em cheio a educação, aí a bagunça ficou generalizada. E essa crise, né, que vem afetando todas as escolas, é uma situação que todos os professores estão insatisfeitos, né? Não há um dia, não há um noticiário que você escute sobre a educação que não fale de depressão dos professores assustados com a violência que invadiu as salas de aula, a evasão escolar, né? Tanto a educação formal quanto a informal estão passando por séria crise, né? Nós vemos aí os pais tendo sérias dificuldades para educar os filhos, porque com essa crise da educação formal e informal, nós vemos que a sociedade está doente, muito doente, os valores éticos e morais se inverteram totalmente, os pais encontrando dificuldades para educar os filhos, porque não se usa mais o diálogo, acabou a paciência, acabou, como é que se diz, não tem a atenção, né, para poder dar aos filhos, diminuiu, os pais perderam a paciência e jogam essa responsabilidade, transferem sem querer essa responsabilidade para as escolas. Então, os professores, né, os jovens estão cada vez com tudo isso que está acontecendo e eles não estão entendendo essa mudança que está acontecendo no mundo, eles acabam ficando apáticos, rebeldes, exigindo direitos, desconhecendo deveres. Muitos procuram refúgio no mundo das drogas e outros chegam à escola com uma carga de agressividade, de revolta, tirando tudo nos professores, que não foram preparados para enfrentar essa situação, não têm obrigação de aturar assumir essas responsabilidades e também são vítimas da falência do pensamento, porque a rebeldia dos nossos jovens, a impotência dos pais, o desestímulo dos professores e até a incompetência e irresponsabilidade dos nossos governantes, tudo isso é causado pelas energias elétrica e magnética que, por não serem mais comandadas, né, alimentadas pela natureza, elas não oferecem mais condições de acerto aos pensadores, porque a ordem da natureza, desde 1935, é raciocinar e não pensar. Então, quem está pensando está fazendo tudo errado, né? Então, a melhor maneira de recuperar a saúde emocional dos jovens, familiares, dos professores e recuperar a qualidade da educação, né, que a educação já teve períodos de prosperidade, de sucesso, de glória, nós aqui alcançamos isso, mas para melhorar essa qualidade, recuperar tudo isso, só a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Os professores já tentaram, de diferentes formas e maneiras, resolver tudo, mas não conseguem por desconhecimento de causa. E a cultura racional tem a solução para tudo isso através da leitura. Eu pediria só rapidinho para encerrar que a Sônia falasse, mas é coisa de 30 segundos ou 32, sobre essa questão da oficialização formal de baixo e a oficialização informal de cima. Mas rapidamente, porque é o nosso conceito, nosso contexto fundamental do nosso vídeo, tá? A partir do momento que o racional superior da Terra transmitiu essa mensagem que foi ditada pelo Porfírio, está oficializada a cultura racional na Terra. Porque tudo vem de cima, do mundo racional. Agora, compete a cada um
a humanidade despertar para o desenvolvimento do raciocínio, através da cultura racional, para com que possam repassar para as escolas, para as suas casas, este conhecimento que é de paz, amor e concórdia universal. Cultura racional, livros Universo em Desencanto, para o desenvolvimento do raciocínio da humanidade. É verdade. Complementando sempre rapidinho aqui, o terceiro fascículo da réplica de Cultura Racional, ele cita umas providências de um governo federal futuro. E tem citação textual de esses modos de governar da fase de animal racional que cria inimigos para depois os destruir. E umas tantas linhas depois fala que o idealista na fase racional é um inconsciente, porque ele mata por idealismo, etc, etc. Com relação à massa crítica que o professor Porfírio citou antes, tem uma tese acadêmica chamada Teoria do Centésimo Macaco, na Oceania, que os macacos comiam a batata da areia com areia e, de repente, uma macaca comeu a batata que viu que a onda lavou. Começou da própria ilha, várias ilhas da Oceania próximas, mas os macacos não nadam de uma para outra, não comunicam o conhecimento. Os macacos da ilha dela começaram a lavar porque viram, por imitação. E quando chegou um número grande nessa ilha dos macacos fazendo isso, nas outras ilhas instantaneamente começaram todos a lavar. Então a transmissão do conhecimento foi por uma outra via, não por imitação. Então essa massa crítica vai chegar quando tiver bastante estudante da cultura racional, bastante consciência positiva, racional, e aí isso vai mover esses modos de governar para a fase racional. E por último, a citação da professora Nádia aqui sobre violência escolar, quando foi a Copa da Alemanha, 2006, se não me falha a memória, o governo da Alemanha proibiu os professores de falarem de violência escolar, que estava muito grande, índice da base de 70% dos professores querendo mudar de profissão por conta disso, desacato total na escola, violência mesmo explícita, física, né? A Inglaterra, a mesma coisa, a Inglaterra botou aparelhos de detetor de metais na entrada, porque a coisa estava crítica também lá, mas tudo o artifício abafa. O artifício tem que reconhecer que faliu. O artifício do pensamento, e tem que reconhecer a nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção e salve!